Seja muito bem-vindo ao nosso segundo dia aqui do workshop. Eu tô muito feliz de ter você aqui. Então hoje a gente vai já criar um aplicativo mais completo, com mais funcionalidades, utilizando aí a parte de persistência de dados, cuidando da interface. Então algo bem bacana aqui, tá? Antes da gente conhecer o projeto, eu espero que você tenha feito a primeira aula, né? Porque era muito importante você ter primeiro a base do React Native, conhecer um pouquinho dele, a estrutura, sobre os componentes. Então a gente até já criou um aplicativo bem bacana de calculadora do MC. É importantíssimo, eu sei que é algo básico aí, mas é o básico fundamental, tá? Então eu espero que você tenha feito, se não pausa aqui, volta lá e aí sim você volta aqui. Então agora já prepara o seu café, né? E vamos começar o código. Eu vou aqui partir para o computador e vamos conhecer o projeto que a gente vai desenvolver. Então vamos lá, vamos conhecer o aplicativo aqui, né? Um aplicativo, vamos dizer, simples, mas que tem bastante coisa que é importante a gente aprender para começar a desenvolver. Cara, é bem bacana. Então a gente vai desenvolver um aplicativo aí de to-do, né? Vamos supor aí minhas tarefas, né? Que eu coloquei, ou seja, onde a gente tem que cadastrar algumas tarefas que a gente tem que fazer ao decorrer do dia. A gente pode concluir essas tarefas. Essas tarefas elas vão ser persistidas, né? Ou seja, eu posso fechar o meu aplicativo, posso abrir outro dia ou sei lá, e vai ter aí as tarefas que já estão cadastradas lá, beleza? Posso concluir essas tarefas e vai ficar bem bacana, e também vai ter alguns brilhos a mais na interface que a gente vai colocar e você vai ver lá na hora. Então deixa essa parte de ansiedade para a hora que chegar lá. E vai ficar bem legal então eu construir aqui no Figma, beleza? Então essa é a interface que a gente vai construir, tanto a parte de concluir, a hora que tem esse botão aqui que é o Float Action Button, e aí vai ter a parte de cadastrar uma tarefa, e também essas tarefas vão ser persistidas no nosso celular, beleza? Eu coloquei até uma paleta de cor aqui para me auxiliar para a gente poder criar tudo isso aqui do zero. Então vamos lá, vamos para o código, né? Na aula passada aí, se a gente lembrar, a gente criou esse aplicativo aqui. Então você pode criar, se quiser, um novo app, né? Para salvar esse código aqui, ou você pode aí apagar esse código, que é o que eu vou fazer para não ter que criar um novo e aí rodar ele, beleza? Mas se você não lembra de como criar um app, como rodar um app, né? Volta na aula passada. Nessa aula aqui eu vou aproveitar essa estrutura aqui, eu vou só deletar esse componente para a gente recriar, mas eu vou rodar ele novamente. Então, meu projeto ele nem tá rodando aqui, tá? Ele só tá aqui, eu vou dar um Expo Start. Então vamos lá. Vou até vir no meu emulador aqui. Eu vim aqui, vou clicar aqui e vou fechar esse que estava aberto, que era da aula passada, e vamos clicar aqui a hora que ele abrir. Então vamos esperar. Já apareceu aqui, eu até tirei a webcam para vocês verem, então apareceu aqui o QR Code, quer dizer que a gente já pode rodar, né? Então vou clicar em Run on Android Device Emulator e vou abrir ele aqui para esperar. Então para rodar o projeto, se você não lembra, é só dar Expo espaço Start, beleza? Tá rodando aqui já e já rodou. Então posso minimizar esse cara e vamos lá para o nosso código, tá? Então a primeira coisa que eu vou fazer aqui no meu app.js, eu vou deletar tudo esse cara aqui. Ou se você quiser, não quer deletar tudo esse cara aqui, a gente pode deixar só o nosso componente app, tá? Então vamos lá, vamos apagar tudo que tem aqui para baixo. Export default function app. Então recriei aqui o meu componente return. Dentro do nosso return a gente tem o JSX. Então eu vou colocar aqui uma view e um text tarefas e salvei, beleza? Vamos esperar ele rebuildar aqui, já apareceu tarefas lá em cima, então show de bola, já tá funcionando. Então vamos lá, deixa eu só puxar aqui pro meu lado para a gente poder criar essa interface aqui. Então a primeira página que a gente tem é uma página de home, e a nossa home aqui vai ter todas as tarefas, né? Então lembrando, ele tem aqui um título, deixa eu trazer aqui, ele tem um título, minhas tarefas, e tem as tarefas aqui embaixo, e tem esse botãozinho aqui. Então vamos lá, então deixa eu minimizar aqui, vamos lá. Então vou até apagar esse cara, deixar o Style Sheet aqui. E próximo aqui eu vou importar também um carinha chamado Safe Area View, tá? Esse cara aqui, ele vai servir para não deixar a hora que você tá, por exemplo, lá no iPhone, tá? No iOS, naquele note que ele tem, aquele notezinho da tela, certo? Ficar em cima lá da status bar, igual está aqui. Então a gente já vai prevenir isso aí para não ficar em cima ou embaixo da status bar o nosso aplicativo, tá? Então vou usar uma Safe Area View em volta de tudo isso aqui, beleza? Então, salvei, não vai mudar nada aqui pra gente, mas se você tá no iPhone, já vai descer para baixo aqui da sua status bar. Então aqui para esse cara, eu também já vou criar um estilo aqui, e a gente tem que criar o nosso style sheet de novo, porque eu apaguei. Então, const styles igual stylesheet.create, a gente está criando aqui o nosso grupo de estilo novamente, né? E aí aqui dentro eu vou colocar aquele container, que vai vir aqui para o nosso Safe Area View. Então, styles container.
Maravilha. Então aqui, nesse estilo aqui, basicamente, a gente pode passar apenas um flex 1 para ele pegar toda a tela igual a gente já tinha, né? Então flex 1. Então ele vai pegar toda essa minha tela, maravilha. Depois disso eu vou dar aquele background color aqui. Deixa eu pegar na colinha aqui a cor. Então é o 171D31. Então é a cor que tinha lá no nosso aplicativo. Maravilha. Segundo passo, o que falta é a gente mudar essa cor dessa status bar, né? Para ficar mais bacana e ficar da mesma cor do nosso fundo. Então vou importar aqui do React Native também um carinha chamado status bar, tá? Eu vou até trazer um pouquinho aqui para ficar melhor para vocês mesmo, tá? Então status bar vai ficar aqui em cima, tá? Então embaixo da nossa Safe Area View, como primeiro, vai ficar a nossa status bar. Nossa status bar aqui a gente tem algumas propriedades que a gente pode passar para ela. Então vamos lá. Primeira propriedade é um background color, tá? Qual que é a cor? Eu posso até copiar a mesma cor aqui. Beleza? E depois eu quero passar bar style. Qual que vai ser a nossa bar style? No caso aqui a gente pode passar o light content ou dark content. No nosso caso aqui, ó, você pode ver que por padrão ela vem light content, que é esse branco aqui, e o dark seria o preto, né? Então eu quero que seja branco mesmo, então light content. Eu vou salvar aqui, só que se a gente perceber ele não mudou, né? O que que a gente vai fazer para ele forçar e realmente alterar? A gente vai vir aqui dentro de app.js, .json, esse app.json aqui, vai descer aqui embaixo, tá? Onde tem iOS. Depois da onde fecha a tag do iOS, vamos dar um vírgula. Vamos aqui abrir e vamos colocar Android status bar, tá? Tem que ser dessa forma mesmo, com S e com B maiúsculo. 2 pontos, vamos abrir e fechar as chaves aqui. Aqui a gente vai colocar então o nosso bar style. Eu vou colocar aqui light content, vírgula. E eu vou colocar o background color, que eu quero que seja, vou colocar preto. Vou atualizar aqui. E maravilha, já funcionou, ele já veio aqui e já pegou a nossa tela. Então isso a gente pode deixar por enquanto, vamos fechar e aí vamos voltar para o nosso app.js. Então maravilha, já riscamos mais uma etapa do nosso app, que é a nossa status bar. Falta agora o nosso título, tá? Então vamos lá, a gente já tem até um text aqui, vamos criar esse título. Mas em volta desse text aqui, eu vou criar uma view. Tá? Para caso a gente queira colocar um botão aqui do lado, você queira incrementar mais, depois a gente pode colocar as margens e vai ficar bem mais organizado, né? Então eu vou apagar esse cara aqui, vou até dar uns espaços, vou criar essa view. Dentro da view aqui eu vou criar um text. Então minhas tarefas, vou colocar do jeito que estava lá. Styles, ponto, vou chamar aqui de content. E aqui dentro eu posso chamar styles.title. Vamos lá criar, vírgula, title. Por enquanto eu não vou colocar nada no meu content, porque eu não tenho intenção de colocar nada por enquanto. Margin top, eu quero desgrudar esse nosso texto aqui. Então margin top, vou colocar 10. Padding bottom, para desgrudar de baixo, vou colocar 10 também. Font size, vou colocar um 20 ou 16, algo que seja não tão extravagante, né? Text align center, vamos alinhar esse cara lá no centro e colocar a cor de branco, né? Legal. Vamos ver aqui. Ficou bem pequeno esse font size aqui. Deixa eu colocar aqui para 20, 25. Já ficou bem melhor. Próximo agora que a gente vai fazer, a gente vem aqui na nossa colinha, a gente tem a nossa lista e também temos o botão. Como eu não tenho nenhuma lista ainda, já a gente coloca e vamos criar o nosso botão, né? Então no caso aqui a gente tem o título. Embaixo do título aqui iria a nossa lista. Então deixa eu colocar aqui, abre e fecha chaves, e vou colocar um comentário. Aqui vai a lista. Por exemplo, aqui seria a nossa lista, né? Então deixa eu comentar dessa forma aqui para a gente saber. Então aqui seria a nossa lista. Embaixo da lista aqui vai o nosso botão. Então no nosso botão aqui, o que eu vou fazer? Eu vou usar aquele Touchable Opacity, né? Que a gente já conheceu aí. Então dentro desse cara aqui, vamos lá, criar ele aqui, Touchable Opacity. Dentro desse cara aqui a gente vai colocar um ícone, tá? Então eu vou importar aqui embaixo, import from @expo/vector-icons. Ele já vem instalado, tá? E aqui a gente pode importar alguns pacotes de ícones, tá? Então eu vou utilizar esse ion icons aqui. Então vou importar esse cara aqui e dentro dele aqui, em vez de colocar um texto, a gente vai utilizar ele. Ion icons name, qual que é o nome desse nosso ícone? iOS-add, que é aquele plus, né? Aquele maisinho. Size
Podemos colocar uns 35 aqui. Color. FFF. Beleza? Salvei. Já tá aqui o nosso maisinho. Maravilha. Então agora a gente precisa dar forma e jogar ele aqui para baixo também. Então no nosso touchable aqui, eu vou passar um estilo para ele. Styles.fab. Vou chamar ele aqui. Salvei. Vamos lá dar forma para esse cara. Fab. Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou passar um position para ele absolute. Pra gente poder jogar ele aqui embaixo mesmo, tá? E ficar por cima da nossa lista. Porque a hora que a gente tiver uma lista, a gente vai ter bastante item. Ele vai chegar até aqui embaixo esses itens, né? A gente pode ter muita coisa pra fazer aí. E vai estar o ícone, ele tem que ficar por cima dessas nossas tarefas. Então, colocando position absolute, a gente vai colocar uma largura para ele de 60. Eu acho que já é bem legal. Altura de 60. Beleza. A gente não vai conseguir ver porque eu não coloquei um background nele. Então, vou dar um background aqui. Background, color. E a cor que eu tinha pegado pra gente era 0094FF. A gente agora já vai ver ele melhor. E aí vamos alinhar o nosso ícone tudo no centro. Então vertical e horizontal, eu quero que fique ele aqui no centrinho mesmo. Então align items center. Justify content center também. Deixa eu baixar aqui. Fazendo isso, já ficou aqui no centro. Agora falta a gente arredondar esse cara. Então border radius aqui a gente coloca 30, que vai ficar bem redondo. Vou colocar ali no right 25 e no bottom 25. Ele vai vir para baixo agora. Então ele veio aqui, já tá outra coisa. E agora eu vou fazer o quê? Vou passar um elevation para ele de 2, z index de 9, ou seja, se tiver item na nossa tela, esse cara aqui tá com z index 9, ele vai estar acima aí. E esse elevation aqui a gente vai conseguir dar uma, vamos se dizer, um shadow color aí para ele, para ficar uma sombrinha, para ficar bem legal. Então, depois desse z index, a gente já descolou, já elevou. E aí agora eu vou passar para ele um shadow color aqui de preto. E aí depois eu vou passar um shadow opacity de, acho que 0.2, alguma coisa não tão forte, né? E shadow offset. Aqui dentro a gente vai colocar um objeto com uma largura de 1 e uma altura aqui para ele de 3, tá? Fazendo isso, maravilha, já tá o nosso botão aqui. Agora com o nosso botão criado, vamos para a nossa lista, né? Então vamos lá. Primeira coisa, para a gente criar uma lista, deixa eu apagar o comentário, a gente vai utilizar uma outra biblioteca aqui, né? Um outro componente do React Native chamado Flat List, beleza? Então vou até quebrar aqui para vocês, porque tá ficando no final, então só dê um Enter aqui e a gente vai importando aqui embaixo, não tem problema. Então vamos importar o Flat List do React Native e esse cara aí é bem legal, ele é bem performático para a gente trabalhar com listas, tá? Então vou trazer o Flat List, vou dar um Enter aqui porque ele precisa de algumas propriedades. Primeira propriedade que eu vou dar é chamado de Show Indicator Horizontal Scroll aqui, tá? Por que eu vou colocar esse cara? Esse aqui é opcional, né? Ou seja, ele vem habilitado, eu vou passar aqui para ele falso. Esse cara nada mais é quando a nossa lista tiver lá vários itens, ele vai ficar aquela barrinha de rolagem aqui do lado e isso é feio, eu não quero. Então a gente só desabilita isso para ficar mais bonito mesmo. Depois disso, a gente tem uma propriedade que a gente precisa passar, chamado data, que é onde vai todos os itens da nossa lista. Então, vamos supor que eu preciso comprar pão, preciso pagar minha conta, e tudo isso vai ficar dentro do data. Então, todos os meus dados vão ter que ficar aqui. Ele tem que receber através dessa própria data, tá? Depois disso, a gente precisa passar, cada item precisa ter uma key, ou seja, uma chave para que ele se organize lá. E a gente pode passar aqui no Key Extractor qual que é exatamente a propriedade de key para ele. Depois disso, então, a gente tem um chamado Render Item, tá? O Render Item vai ser, ou seja, cada vez que ele passar nesse nosso item, ele vai renderizar lá pra gente de alguma forma, da forma que a gente montar. No nosso caso, ele vai passar no primeiro item e vai renderizar dessa forma aqui. Vai passar no segundo, vai renderizar dessa forma aqui. A isso até acabar todos os itens dessa nossa lista que a gente tiver cadastrado. Então, vamos lá. Já estou até importado o useState aqui para a gente trabalhar com estados, né, que usamos na aula passada. Então já está importado, se o seu não está, importa ele aí. Vamos criar agora um state. Então const igual useState. Mas agora eu não quero uma string, então eu vou ter um array, porque eu vou ter mais de um dado, né? A gente vai ter vários aí objetos aqui dentro. E eu vou chamar esse cara aqui de task, set task, tá? Então task vai ser aqui a nossa data. Então aqui dentro desse array vai ter todos os nossos itens da lista. Então vou até criar por enquanto alguns itens fictícios só para a gente criar o design, né? Depois a gente vai cadastrar e ter os nossas tarefas mesmo. Então vou criar aqui, por exemplo, key task comprar pão, beleza? Depois do comprar pão aqui eu vou dar um vírgula
E eu vou copiar esse cara aqui e vou duplicar ele algumas vezes. Então, vou duplicar ele umas 5 vezes aí. Então, 2, 3, 4, 5. Aqui eu vou colocar aqui, assistir o primeiro vídeo do sujeito. Vou colocar algumas coisas fictícias aqui. Maravilha. Então, eu salvei aqui, ele deu esse erro porque a gente deixou em branco aqui, mas fica tranquilo. Então, a gente criou aqui alguns itens, tá? Lembrando da vírgula sempre, só pra gente criar nossa interface. Então, dentro de data aqui tem todas as nossas itens dessa lista. Então, o data aqui recebe o nosso task. Show de bola. Dentro aqui do nosso key extractor, a gente vai falar para ele qual que é a chave de cada um. Então, aqui eu vou criar uma função anônima, que ele vai receber o item de cada que está passando ali dentro. E eu vou ter o item.key, que é o nome aqui dessa propriedade que eu chamei. Mas ele fala pra gente para ser uma string. Então, eu vou converter tudo esse key aqui para string. Beleza, matamos uma segunda opção. Terceira aqui, que é o render item, ou seja, que ele vai renderizar esse nosso item que estiver passando. Eu vou criar uma função anônima aqui. E aí aqui dentro a gente vai pegar o nosso item que está passando e eu vou montar em forma de componente, né? Eu vou construir algum componente. Para eu não construir aqui na mesma tela, no mesmo arquivo, né, e ficar tudo grande, vamos criar um arquivo separado só para cuidar dessa parte da tarefa. Então eu vou criar chamado task list, tá? A gente cria assim de forma de componente. E aí eu vou passar para ele data. Vou passar o nosso item que estiver passando. Beleza? E agora a gente precisa criar esse cara aqui. Então aqui fora eu vou criar new folder. Vou chamar de src. Dentro dele aqui, new folder. Vou chamar de components, porque ele não é uma página, é um componente. Clicando aqui em cima dele, vou criar mais uma pasta chamada task list. Com T maiúsculo, tá? Lembrando sempre disso. Criei aqui, olha só, deixa eu puxar aqui. Então, aqui temos o Visual Studio Code, deixa meio bagunçado agora, depois que ele atualizou. Clicou em cima do task list, new file, index.js, tá? Maravilha. Então, aqui a gente vai criar um componente do task list. Então, import react from react. Vamos importar aqui from react native. Vamos criar só uma view e um text mesmo. Então, view e um text. Legal. Então, vamos lá, export default function. Agora o nome do nosso componente vai se chamar task list. Legal. Temos o nosso return. E aqui dentro eu vou colocar uma view e um text. Vou colocar aqui 3 pontinhos. Beleza? Salvei aqui. Vamos lá no nosso app. E agora eu preciso importar esse nosso carinha. Então, import task list from. Abro aqui. Ponto barra, acessamos a pasta src, barra components, barra task list. Não precisa do barra index, tá? Quando ele já procura o index se você não passar um arquivo específico. Então, só até a pastinha aqui. Então, maravilha. Agora ele já achou aqui, posso salvar. E ó, já parou de dar o erro, senão você dá Ctrl M aí e atualiza, dá um reload. Então já apareceu, olha só que legal, né? Ele já apareceu aqui, você não consegue ver, eu acho, no vídeo aí. Então deixa eu dar um estilo aqui pra ele, e linha mesmo. Font size, só para vocês verem mesmo aí, 30. E olha só, aparece 1, 2, 3, 4, 5 pontinhos. Por que ele apareceu 5 pontinhos se eu só coloquei um aqui? Olha que legal, né? Só para você entender. A gente colocou 5 itens nessa nossa lista. Então ele passou lá, pegou. Essa é a minha data que eu preciso renderizar, Matheus. Beleza. Então eu vou passar a primeira vez com esse item aqui. Vou mandar esse item para lá. E aí ele vai lá, renderizou a primeira vez. Renderizou? Vamos para o próximo. Renderizou a segunda, renderizou a terceira. Acabou a nossa lista, não tem mais o que renderizar, então tá tudo renderizado aqui. Maravilha, né? Então é isso. Agora aqui dentro desse task list, depois a gente vai poder acessar esse item aqui, pegar o nome, pegar a chave, se eu quiser pegar alguma descrição, tudo que eu quiser pegar, eu poderia passar o item e pegar lá naquele componente. Mais para frente a gente vai ver isso. Então, sabendo aí que a gente tem aqui tudo renderizado, vamos criar a interface aqui e deixar nessa forma aqui. Beleza? Então vamos lá. Vamos dentro aqui do nosso index.js, mas antes disso a gente pode até dar uma margem aqui no nosso flat list aqui. Então eu posso dar aqui um margin horizontal. Vou passar aqui para ele 10. Beleza. Agora vamos lá no nosso index aqui do nosso task list e vamos criar a interface. Primeira coisa, a gente tem aqui uma view. Então eu já posso até criar o style sheet desse nosso componente. Então eu já vou até importar aqui embaixo. Const styles igual stylesheet.create. Beleza, maravilha. Dentro desse cara aqui, vou ter primeiro o container, vai ser o do nossa view aqui de fora. Então, style
styles.container. Demos o container aqui. Depois a gente vai ter então, vamos lá visualizar, tem uma bordinha aqui branca, né, um background, tem um ícone e tem o nome da tarefa. Legal. Então vamos lá. Então eu vou colocar aqui, o primeiro é o botão, né, que ele vai ter um ícone. Então vou importar o touchable opacity. Então vou criar aqui touchable opacity. Dentro desse cara aqui a gente vai colocar um ícone. Então vamos até importar o ícone de novo. Import from @expo /vector icons. Eu vou importar aqui o ion, vou usar a mesma biblioteca, tá? Então vamos trazer ele aqui. Name md check mark circle size 30 color. Vou colocar aqui um cinza 12 12 12. Beleza. Vamos salvar aqui. Já tá todos eles aqui aparecendo. Legal. Então depois desse nosso botão, agora falta colocar uma outra view. Dentro dessa view vai ter o nome da nossa tarefa. Então, text. Vou colocar aqui escrito mesmo, comprar pão. Beleza. Vamos lá dar uns estilos para o nosso container. Vamos lá. Flex 1, que eu quero que ele pegue todo o tamanho da tela. Vou dar uma margem em todos os lados de 8 ou 9. Flex Direction Row, que eu quero o ícone do lado o nosso texto. Comprar pão ali. Beleza. O que mais que a gente pode colocar aqui? Vou alinhar tudo que tá um em cima, meio que para cima aqui, né? Tudo na linha aqui. Então, align items aqui. Center. Isso já vai alinhar tudo aqui no meio. Background color era branco. Border radius aqui a gente pode passar um pouquinho dessa borda arredondada. Então, um 5. Beleza. Vamos dar um pad interno para ele desgrudar, ter um pouquinho mais de espaçamento aqui, né? Acho que vai ficar mais legal. Um 7. Elevation aqui a gente pode passar 1.5. Shadow color, que a gente já viu ele também, então vou colocar um preto. Shadow opacity 0.2 também. E um shadow offset a gente pode colocar a mesma quantidade aqui, um width de 1 e uma altura aqui de 3. Beleza? Já está criando outra forma aqui. E aí falta dar um pouquinho de utilização aqui para esse nosso texto. Então aqui no nosso text eu posso dar um styles.task. Vou chamar só de task mesmo. Então vou copiar ela aqui. Hora que fecha ela aqui. Task color 12 12 12, que não é um preto tão forte. Font size aqui de 20. E eu posso dar um padding left para desgrudar ali do nosso ícone, né? Para não ficar muito grudado aí. Vou dar um 20. Não, vou dar menos. Vamos dar 10. E um padding right de 20. Então, já ficou bem melhor. Você pode dar uns 8 aqui, que eu acho que já fica bem de boa. Então aqui a gente já criou outra forma. Então olha só, vamos colocar agora os itens daquela nossa lista, né? A gente tem uma lista aqui. Como é que faz? Quando eu criei aqui a nossa flat list, no render item, eu passei uma propriedade chamada data. Dentro desse data eu mandei o item que estava sendo renderizado. Legal. Então aqui na nossa flat list, eu posso receber esse nosso data. Estou recebendo, então eu coloquei chaves, recebi, desconstruí, peguei só minha data. E aí eu posso acessar. Então, em vez de comprar pão aqui, eu vou pegar data.task. Eu estou acessando a propriedade aqui, task. Né? Então, salvei. E olha quem que está aqui. Todos os itens da minha lista. Né? Posso dar aqui, atualizar, para ele renderizar de novo para a gente. Legal, já tá meus itens aqui. Então, para a gente deixar essa interface mais interessante, deixa eu vir aqui no meu app. Vou dar um Ctrl+C aqui, né? Ou Command+C se você está no Mac aí. E vou dar um CLS e vamos instalar uma biblioteca. Expo install react-native-animatable. Vamos esperar ela instalar. Instalado aí, vou rodar novamente. Então, Expo start. Deixa ele rodar aqui para mim. Posso até fechar esse cara aqui que tava... Ele vai buildar de novo mesmo. Beleza, já apareceu o QR Code. Vou dar aqui o meu run aqui. Vamos esperar ele abrir. E beleza. Então vamos lá voltar para o código. Tá aqui aberto os dois. Maravilha. Então vamos lá. Primeira coisa que a gente vai fazer é importar esse carinha aí. Então eu vou vir aqui. Vou dar um import. Asterisco as animatable. Com A maiúsculo. From React Native Animatable. Beleza. Então a gente importou esse cara. E agora eu vou deixar essa nossa interface animada, ou seja, a nossa lista, quando ela for montada, eu quero colocar uma animação para ficar mais interessante. Então antes aqui do nosso view, eu vou chamar deixa eu até copiar aqui para não
Vou escrever errado. Animatable.view e animatable.view. Beleza. E aí agora eu posso passar algumas propriedades a mais para esse cara. Então eu dei Enter aqui pra gente colocar e não ficar tão, né, pra frente aqui. Então vamos quebrando linha. Coloquei um estilo. Vou passar uma animation aqui chamada bounce in, ou seja, de entrada. E eu vou passar uma própria chamada use native driver, tá? Isso aqui vai usar a parte de animação do seu próprio celular, vai deixar ela mais fluida aí, tá? Então vou salvar e vamos ver qual que é o resultado. Vou clicar aqui 2 vezes no R, tá? Pra gente atualizar, tá? E vai ficar esse efeito aqui ele montando na tela. Vamos ver de novo. Beleza. E agora vamos lá no nosso app.js e vamos animar esse nosso float action button aqui também para ficar bem legal. Então vamos lá, vou importar aqui, posso até copiar o import, a gente não perder muito tempo nisso. Então importamos ele aqui e agora eu vou importar esse nosso botão. Mas olha só, o nosso botão ele é um touchable opacity, ele não é uma view, então ele é um componente, vamos se dizer aí, personalizado, né? Então a gente vai ter que criar esse componente personalizado. É muito simples, eu posso dar um const, vou chamar esse nosso componente personalizado de animated btn, pode ser, e aí eu vou chamar o nosso animatable.create animatable component. Eu vou passar qual que é esse cara personalizado, que é o nosso touchable opacity. Então, beleza. Agora eu vou utilizar o animated btn. Então, colocamos ele aqui, ao invés do touchable. E agora eu posso passar para ele as propriedades, ele vai se tornar animado. Então, use native driver, para ele utilizar essa parte nativa aí. Animation, também eu quero passar um carinha chamado bounce. Bounce in up. Duração também, eu quero que ele tenha uma duração de 1500 milissegundos, tá? Vou salvar. E olha o efeito que ele vai ter, ele vai vir lá de baixo toda vez que a gente abrir o app. Então, vamos abrir o app aqui. Opa, cliquei sem querer errado aqui, vou ter que rodar de novo. Vamos lá, não tem problema. Dando aí. E vem lá de baixo. E aí dá esse bounce quando ele vem pra cima. Então tudo fica bem legal, né? Show de bola. Então agora a gente já está quase terminando a parte da interface. Falta eu clicar nesse cara e ele abrir um modal aí para mim. Então vamos lá. Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou importar do React Native, modal. Então esse modal ele pode ficar aqui em cima do btn, não tem problema nenhum. Então, em cima do btn, eu vou colocar um modal. Ele abre e fecha assim mesmo. E para a gente criar um modal, ele precisa também de algumas propriedades. A primeira, a gente pode passar o animation type, que é a forma que ele vai abrir aí, né? Eu quero um slide, então ele vai vir de baixo para cima. Opa, slide. E aí eu posso passar se ele é transparente ou não. Eu não quero que seja transparente, eu quero que seja uma tela mesmo, que a gente vai construir do zero. E a gente tem que passar uma propriedade para ele chamada visible. Essa visible vai controlar quando ele vai ser exibido e quando ele não vai ser exibido. Se estiver falso, ele vai ficar invisível, não vai ser exibido na tela. Se estiver true, ele vai subir e vai mostrar aqui para o usuário. Então, no nosso caso, a gente precisa mudar esses valores dinamicamente através do botão e também do nosso botão de mais aqui. A gente vai clicar e ele tem que ser exibido, né? Não tem problema se o botão sumiu aqui, tá tranquilo. Então, a gente vai ter que criar um novo estado. Então, const use state. Vai começar como falso, que eu quero que ele comece desativado, não mostre. Então, vou chamar aqui de visible, ou chamar de open, set open, tá? E aí eu vou passar para ele esse nosso estado. Então, open. Então, ele começa fechado. Beleza. Então, aqui dentro do nosso modal é como se fosse uma tela, tá? Um componente, tá? Então, dentro desse nosso modal aqui, eu vou colocar outro safe area view e vou colocar um text aqui, modal. 1, 2, 3. Só pra gente ver mesmo. Então, no nosso botão aqui do maisinho, a gente pode colocar um onPress, lembra dele? onPress. Nesse onPress aqui, o que eu tenho que fazer? Nada mais, nada menos que mudar esse meu open, que tá falso, para true. E aí, automaticamente, meu modal vai ser exibido. Então, vamos lá. Vou colocar uma função anônima aqui. Eu vou falar set open. Vou passar para true. Simples. Deixa eu tirar aqui e não precisa do meu ponto e vírgula. Salvei. Vamos vir aqui, cliquei e olha quem abriu, modal 1, 2, 3. Então a gente está construindo uma interface aqui do zero. Então vamos criar agora aquela interface que é esta da direita aqui, beleza? Então vamos lá. Então primeiro um botão e o título e uma caixinha de texto e outro botão aqui embaixo. Vamos lá. Dentro aqui do nosso Safe Area View, vou apagar esse cara aqui. Vou dar um estilo para ela aqui, style, styles.modal. Dentro aqui então a gente vai ter um ícone
e também o texto. Então vamos ter que colocar uma view para deixar uma do lado da outra, né? Senão vai ficar uma embaixo. Dentro aqui a gente vai ter um touchable opacity. Vamos ter aqui um ion icons. Vamos ter o nome aqui para ele de MD Arrow Back. Size 40, eu acho que vai ficar legal. Color de branco. Nesse nosso botão aqui, basicamente o que a gente precisa passar para ele é um onPress, onde a gente precisa, eu vou colocar uma função anônima aqui, é passar esse nosso visible para falso de novo para fechar esse modal. Então set open volta a ser falso, se eu clicar nele. Então vamos lá, não sei se ele vai fechar aqui porque a gente já estava aberto, então vou até fechar meu app e rodar de novo só para ele ser exibido, porque senão a gente não vai conseguir ver porque não tinha como fechar ele, né? Então vamos lá. Tá aqui, cliquei aqui, ele tá invisível aqui, mas se a gente mudar para preto, a gente já vai ver ele, né? Se eu colocar aqui, ó, como preto, eu vou conseguir ver ele aqui, ó. Tá aqui, ó. Se eu clicar, ele fecha. Se eu clicar, ele volta para true. Se eu clicar aqui, ele muda o open para falso. Então, beleza. Vou passar aqui para branco, porque a gente vai mudar o fundo aqui, né? Então, temos o nosso botão. Embaixo do nosso botão aqui, dá um espaçamento aqui para vocês não se perderem. Embaixo do botão a gente vai ter o text. Nova tarefa. Então, esse text aqui vai ter um estilo. Styles.modal title. O nosso touchable opacity, a gente poderia passar um estilo para ele, mas eu acho que a gente só vai desgrudar ele aqui, né, da direita, então não precisa. Eu poderia passar direto aqui no nosso ícone, um style para ele. Vou abrir mais uma chave para a gente passar aqui em linha. Margin left de 5 e margin right de 5 também. Simples. Nossa view aqui a gente precisa passar um estilo para ela também, que aqui vai ser o header desse nosso modal. Então styles.modal header. Então vamos estilizar esse cara primeiro para não ficar muita coisa, né? Então vamos aqui para baixo, onde fecha o nosso fab, vírgula, modal. Nosso modal aqui eu vou dar um flex 1 para ele pegar toda a tela. Vou pegar aquele background color que a gente está usando aqui no fundo. Posso até copiar ele aqui, ó. Maravilha. Vou salvar para a gente poder ter uma noção. Agora falta alinhar esses caras aí. Vírgula, modal header, margin left de 10, margin top, vou descer um pouquinho também de 15 ou 20. Flex direction aqui, ó, que é o interessante pra gente, que eu quero passar ele para um do lado do outro. Então tá aqui. A gente alinha tudo aqui no centro, então align center. Bem legal. Depois desse cara aqui, deixa eu só confirmar o que a gente tem. Falta o header, né? A gente estava mexendo no header aqui. Então beleza. Falta o nosso título. Modal title aqui, margin left 15, font size de 20, color branco. Posso colocar até uns 23 aqui para ficar um pouquinho maior. E agora falta o nosso text input, que a gente já viu também na aula passada, né? Então mole para a gente agora. Vou dar um vírgula aqui, text input, importando ele aqui. Vamos colocar aonde? Então dentro do nosso modal, fora do nosso header, eu vou colocar ele aqui. Para não ficar perdido ele sozinho, eu vou colocar uma view embaixo aqui, dentro dela, vou colocar esse text input aqui. Então essa view aqui eu posso até chamar de modal body aqui. Então styles.modal body, para a gente criar depois um estilozinho para ela, só de espaçamento mesmo. Dentro do text input aqui, vou dar um placeholder. O que precisa fazer hoje? Acho que era isso a mensagem que estava escrito. Essa mensagem, então o placeholder que fica mostrando quando não tem nada digitado. E vou dar um style para ele aqui, styles.input. Depois desse nosso text input aqui, a gente só tem um botão mesmo. Então, vamos lá, aqui dentro mesmo, touchable opacity e o nosso text cadastrar. A gente vai colocar um style para ele, styles.handle add, um estilo para ele. E no nosso textinho também, vou dar um estilo para ele de style.handle add text. Então, agora é só colocar os nossos estilos aqui. Então, vamos lá, primeiro o nosso modal body. Então, vamos vir aqui embaixo, vírgula, modal body, margin top de 15. Depois dele, input. Vamos baixar aqui para vocês. E aí, o input, eu vou botar um font size dentro dele de 15. Margin left de 10. Margin right de 10 também. E uma margin top de 30. Deixa eu ver aqui ele. Tá aqui. Vamos colocar um fundo branco, igual estava aqui no nosso protótipo.
background color FFF, pad interno dele aqui, do texto interno dele aqui, de 9, beleza. Uma altura para esse cara aqui de uns 85, uns 80, para simbolizar que é uma caixa de texto. Só que eu não quero que esse texto fique aqui no centro, né? Parecendo que é um text input gigante, sim que seja uma caixa de texto onde ele pode escrever bastante coisa. Então aqui eu posso passar uma propriedade chamada text align vertical top. Olha que legal. E aí ele já fica lá e a hora que a gente vai digitando, só que a gente já vai corrigir isso, porque quando ele chega no final eu quero que vá aqui para baixo, né? Beleza. A cor do texto ali dentro eu quero que seja preto. Border radius de 5. Então, beleza, já tá ficando bem legal. Acho que por enquanto é só. Depois desse cara aqui a gente tem o handle add, que é o botão. Ele vai ter o nosso fundo branco. Depois do fundo branco aqui o margin top de 10 para desgrudar do text input. Align items center. E justify content center aqui para centralizar o texto dentro. Margin left de 10, margin right de 10, que é o mesmo que a gente deu aqui em cima, para não ficar, né, tudo desalinhado. E vamos dar uma altura para ele aqui também, de 40. Border radius também de... Quanto que a gente passou aqui em cima? 5, então vamos passar 5 para ficar bem legal. Maravilha! E agora, só colocar o nosso textinho aqui um pouquinho maior. Então, handle add text. A gente passa aqui para ele um font size de 20 aqui. Eu acho que já é suficiente. Não precisa mais de nenhuma propriedade. E aí, para a gente corrigir o nosso text input, quando ele ficar digitando não passar para lá, vamos vir no meu text input aqui. E a gente pode passar mais propriedades para ele aqui. Então, vou até colocar como primeiro aqui a propriedade chamada multiline true. Fazendo isso, a hora que a gente digita aqui, chega no final, ele vai quebrando aqui. Cara, fica bem legal, né? Depois disso, a gente pode passar um placeholder text color também, que é a cor do texto quando não tem nada digitado. E aí eu vou passar um cinza aqui, 74, 74, 74. E eu também quero tirar o corretor do cara. Então, autocorrect. Vou passar falso aqui. Legal. Então, a gente sabe que para manipular um state aqui dentro, eu tenho um value, certo? Onde a gente tem o valor dentro dele. E eu tenho um onChange text aqui também, que cada vez que ele digitar, eu vou pegar o valor e armazenar em algum local. Então, a gente vai criar aqui uma state. Então, const input, set input. Igual useState, então ele começa vazio, tá? E aí a gente vai utilizar esse nosso estado. Então o value vai receber o input e o onChangeText, quando ele alterar esse nosso texto, ele vai fazer set input, passando o valor que ele digitar. Então eu vou colocar aqui até o texto. E ele recebe o texto aqui. Beleza? Salvei aqui, tá aqui, vim pra cá, tá aqui. A gente até pode animar esse cara aqui se quiser, tá? Então eu posso, se eu quiser, já que a gente está animando aqui, dando uma vida a mais para os nossos componentes, eu posso pegar aqui no nosso body só, eu posso passar um animatable.view só no meu body, então onde fecha ele também, e eu posso passar para ele, acho que dá para passar em linha aqui mesmo, uma animation bem legal de subido para cima quando você está abrindo aí essa tela, fade in up. E eu vou passar um use native driver também. Salvei e ele vai fazer essa animação. Então quando ele abre aqui, vem essa animação e cara, dá outra vida pro app, né? Então a gente já tá aqui, maravilha. E agora falta a gente cadastrar aqui uma tarefa e ele automaticamente colocar essa tarefa e não essas fictícias aqui. Então a primeira coisa que a gente vai fazer aqui agora é apagar todos esses nossos itens falsos aqui e deixar uma array vazia. Então quando o meu app abrir, o cara não vai ter nada e ele vai ter que cadastrar alguma coisa. Então tudo que ele digita aqui, eu estou salvando dentro do nosso input. Então é só eu pegar o que eu tenho dentro do input e adicionar dentro desse nosso item aqui, adicionar mais um item a essa nossa array de lista aqui de task. Então toda vez que eu clicar no botão de adicionar, então aqui no nosso handle add, tá? Então aqui no cadastrar, tá? Eu vou colocar onPress. Então toda vez que ele vai adicionar, eu vou chamar uma função aqui, handle add. Beleza, vou até copiar aqui. Vamos lá em cima do nosso componente e vamos criar essa função. Então, function handle add. E aqui dentro que a gente vai fazer a mágica acontecer para ele adicionar na nossa lista. Primeira coisa, eu vou verificar se esse input está vazio. Então, input for igual a vazio. O que eu vou fazer? Eu vou dar um return aqui, não vou adicionar nada. Se não estiver vazio, quer dizer que ele preencheu alguma coisa lá.
E aí sim, então vou criar o meu objeto. Const data, eu vou abrir um objeto aqui. E a primeira coisa que eu quero colocar uma key, que vai ser o mesmo valor que ele digitou. E também a minha task vai ser o mesmo valor que ele digitou. Porque no caso a gente não tem nenhuma chave gerando aleatória, eu não estou recebendo de uma API. Então em vez de a gente ter que gerar um número aleatório, eu posso colocar aqui o mesmo valor da minha tarefa, que vai ser único basicamente, né? Então a gente pode manipular por enquanto dessa forma. E agora para adicionar dentro desse nosso task, eu vou fazer o seguinte: setTask, que é a função que a gente usa para adicionar. Eu vou pegar task, ou seja, vou pegar todas as tarefas que eu já tenho e vou adicionar mais essa nossa data aqui, né? No caso, se eu adicionar a primeira, não vai ter nada, então ele adiciona a data. Se eu vou pegar a segunda, ele vai pegar a que eu já tenho e adicionar mais a segunda, certo? Isso sempre. Depois que eu adicionar, eu posso também dar um set open aqui para false, para ele fechar automaticamente o nosso modal e limpar o meu input. Então, set input, eu vou passar para vazio de novo depois que ele adicionar. Então, vamos lá testar isso aí. Vamos vir, vou vir aqui. Ir na academia hoje. Cadastrei. Ele não fechou, então tem algum erro. Deixa eu ver aqui se a gente não colocou errado na hora de colocar o onPress do botão. OnPress do Touchable. Aqui não vai precisar desse função anônima. Eu posso colocar minha função direta. Vou chamar o handle add. Então deixa eu até atualizar aqui. Clicar 2 vezes no R. Ele refazer meu app. Chamou tudo. Vamos lá. Ir na academia hoje. Cliquei e já apareceu aqui a minha tarefa. Show de bola. Então vamos lá. Estudar React Native hoje. Coloquei e já apareceu aqui embaixo. Vamos colocar mais um então, o famoso comprar. Opa, cliquei 2 vezes o R muito rápido aqui. Deixa eu vir aqui, clicar o comprar pão. E já tá vindo aqui. Estudar React Native. Cliquei, já está aparecendo. Então a gente já está cadastrando. Toda vez que eu cadastro, né, a minha tarefa lá, a minha flat list recebe, né, ela sabe que teve alguma mudança nesse nosso data, né, o nosso task aqui recebeu uma nova tarefa, então automaticamente, como ele está renderizando esse nosso use state, ele renderiza para a gente, certo? Só que como você viu, a hora que eu digitei 2 vezes o R muito rápido, ele atualiza meu app, né, perde os dados que a gente ainda não está salvando. Então, o legal agora é a gente salvar esses dados aí. Mas antes da gente fazer isso, a gente pode fazer a parte de concluir uma tarefa. Então, eu posso comprar um... tô clicando muito rápido aqui. Pegar um pão. Vou colocar aqui. Eu tô clicando muito rápido no R, ele tá atualizando o meu app. Então, tá certo. Vamos colocar quando eu clicar aqui, ele concluir e sumir essa minha tarefa. Beleza? Então, vamos lá. Então, eu vou vir aqui no meu task list. E aí, a hora que eu tenho o nosso Touchable aqui, que é o nosso botão, eu tenho que acessar o onPress. Beleza. Esse onPress aqui, eu vou colocar uma função anônima e eu preciso chamar uma função lá no meu app que eu pegue o item que ele está mandando e delete esse item. Se ele clicou em pegar um pão aqui, ele tem que ir lá e filtrar esse pegar pão e tirar esse cara da minha lista. Essa é a nossa parte de concluir. Então, para a gente poder acessar e chamar uma função aqui do nosso app, aqui é onde a gente renderiza o item, certo? A gente está renderizando, mandando uma propriedade de data, eu posso mandar outra propriedade. Então eu vou mandar um carinha chamado handle delete, tá? Então esse handle delete vai ser alguma função nossa. Então eu posso criar aqui uma função function handle delete. Então, beleza. Alert oi. Então a hora que ele chamar, eu vou passar esse handle delete aqui. Então agora no nosso task list eu posso acessar essa nossa propriedade aqui, tá? Handle delete. Então vamos lá na nossa propriedade. Aqui eu posso, né, pegar esse nosso handle delete e aí falar para ele chamar esse cara aqui. Então eu vou falar para ele chamar o meu handle delete, passando aqui o item que ele está clicando. Então eu vou passar o nosso data, certo? Eu tenho acesso aqui ao nosso objeto. Poderia passar o ponto task, só o item, mas eu quero passar todo o meu objeto. Então eu vou passar o data. Então vim aqui. Salvei, salvar esses dois aqui. Se eu clicar aqui, já chamou oi. Se eu colocar dentro desse oi aqui, o nosso data, e eu colocar aqui data, porque eu estou recebendo lá, ele está mandando, né, o data, e eu só estou mandando o alerta, ele vai mandar um objeto. Então a gente está recebendo aqui o objeto, e agora eu posso filtrar e deletar. Então para fazer isso, a gente vai importar também do React aqui, um carinha chamado useCallback, beleza? E aí eu vou criar aqui, vou apagar tudo isso aqui, vou criar em formato aqui, de const handle, posso até, acho que está no Ctrl V aqui, handle delete, igual use callback,
E aí aqui ele vai receber o nosso data, que é uma função anônima aqui dentro. E aí dentro dessa função anônima eu posso fazer alguma coisa. Então eu vou fazer o quê? Vou ir lá na minha lista e procurar se existe esse item lá dentro. Então, const find, vou lá procurar o meu, tá dentro do task.filter, e aí eu vou filtrar e retornar todos os itens de novo sem aquele item que ele clicou. Então vai vir toda a minha lista sem aquele item. Então eu vou pegar aqui o resultado, né, que ele tem, r.key for diferente de data.key. Então ele vai retornar todos os itens menos aquele que ele clicou. Beleza? Então agora, depois com todos os itens dentro desse nosso find aqui, eu vou dar um set task, passando todos os meus itens aqui sem ele, tá? Então, para a gente ver isso aqui, pegar algo na sala. Beleza? Cliquei em cadastrar. Se eu colocar outra coisa aqui, jogar bola hoje. Cadastrar, e eu quero deletar o pegar algo na sala, cliquei e ele deixou só o jogar bola. Então basicamente o que a gente fez aqui? A gente usou esse filter aqui, que é o método do JavaScript, tá? Então a gente pegou o nosso data aqui para saber qual que é o item que ele clicou. Beleza, então eu usei o filter, peguei o filter.key, né? Então acessei aí dentro da minha task todos os itens, todas as keys dos itens que eu tenho lá dentro, e se alguma for igual a ela, ele não vai retornar, ele vai retornar todos os itens que são diferentes desse data.key. Ou seja, se eu clicar aqui, né, aqui é jogar bola hoje, ele vai retornar todos os itens que são diferentes a essa aqui, então menos aquela. E aí eu passo para o set task todos os itens sem ser aquele que ele clicou, e aí sim ele vai deixar de existir na nossa lista. Beleza? Então agora sim a gente já fez a parte de concluir, mas falta a parte de persistir esses dados no nosso app, né? Ou seja, eu posso fechar o aplicativo e abrir, e os meus itens quero que estejam lá salvos, tá? E não percam quando eu fechar e abrir o app. Então vamos lá. E para fazer isso a gente vai utilizar um carinha chamado Async Storage. Aqui eu tô com a documentação aberta, acho que eu tô aqui com ela. Vou procurar Async Storage. Deixa eu procurar aqui para vocês. Então, basicamente a gente consegue salvar algum dado e recuperar esse dado aí, tá? Então ele é bem tranquilo, a gente não precisa ficar salvando muita coisa, instalando biblioteca, nem nada nesse tipo. Então eu tenho até o import dele aqui, vamos importar esse cara e utilizar. Então vamos lá, vou vir aqui no meu projeto, vou importar do React Native aqui ele, Async Storage, e vamos utilizar. Então toda vez que eu abro o meu app, eu teria que ir lá e buscar na minha lista todos os dados. Deixa eu só fechar aqui que eu abri sem querer, colocar para rodar. Então toda vez que eu abro o meu app, né, ele tem que ir lá e já buscar nesse Async Store se tem algum dado meu, né, se tem alguma lista salva lá, e montar aqui na tela para mim. Então o que a gente vai utilizar é um hook chamado useEffect, beleza? Então esse cara aqui. Então vamos lá, aqui em cima do nosso handle add, para minimizar ele aqui, você pode minimizar aqui se quiser a função, se estiver atrapalhando para vocês. useEffect, a gente vai abrir dentro dele aqui uma função anônima, vírgula, abre e fecha aqui colchetes, tá? Então quando a gente deixa esse carinha aqui vazio, quer dizer que quando eu executar e quando o meu app for montado em tela, essa função que está dentro aqui vai ser chamada, tá? Então o que a gente vai fazer é ir lá no meu Async Storage e verificar se tem algum item nessa lista e trazer essa minha lista. Então const task storage, eu vou chamar aqui, tá? Igual, posso até colocar isso dentro de uma função, então vou chamar aqui de function load tasks, tá? Deixa eu dar um enter aqui para vocês, tá? E aí aqui const task storage, e aí aqui a gente precisa acessar o async storage.getItem para pegar algum item nosso. Beleza? E aí, como esse cara, o próprio nome já diz, ele é assíncrono, e quando a gente trabalha com algo assíncrono, ele pode demorar para receber, ele pode demorar um pouquinho para vir, então ele não vai te entregar algo na hora, então a gente utiliza o async await do JavaScript para falar para ele esperar esse nosso dado chegar. Então, assim, basicamente, né, a gente passa o await aqui também. Então, estamos falando que essa nossa função ela é assíncrona e falando para ele esperar essa requisição aqui. Então, dentro do getItem, ele vai lá procurar alguma chave aqui. Se eu botar aqui em cima, acho que ele até mostra. Deixa eu digitar de novo, getItem. Ele fala aqui pra gente, ó, passar qual que é a key desse item lá para ele buscar. Então, eu posso criar aqui, né, chamar uma key de @tasks. Então, vai ser essa. Eu vou colocar @task. Pode ser o nome que você quiser aqui, tá? Então, a gente vai lá e busca esse cara. If task storage.
Então, se ele achou alguma coisa lá dentro, vai ter alguma coisa dentro dessa nossa variável. E aí, o que eu vou fazer é passar para o nosso useStateTask. Simples. Então, a gente vai pegar aqui, ele vem em formato de JSON. Então, eu vou converter ele aqui, json.parse task storage. Fazendo isso, opa, ele abriu aqui um a mais. Passamos aqui toda a nossa lista. Salvei. E agora falta só chamar meu load tasks, né? Então, fora ela aqui, eu preciso chamar ela, porque eu só tinha criado essa função e não tinha chamado ela aqui dentro da nossa função anônima. Então, toda vez que o meu app é montado em tela, ele chama essa função, executa aqui, né? No caso, a gente ainda não tem nada salvo, então ele não consegue trazer nada. E aí a gente pode utilizar outro useEffect, que é para ele ficar monitorando o nosso task. Toda vez que essa task sofreu alguma alteração, ou seja, toda vez que a gente adicionar uma tarefa, toda vez que a gente concluir uma tarefa, ele ir lá e salvar essa nossa tarefa dentro do Task Storage. Beleza? Então é isso que a gente vai fazer. Então, aqui embaixo a gente vai criar mais um useEffect. Abre a função anônima aqui, vírgula, abre e fecha. Então, dentro dessa função, o que a gente vai fazer agora é ficar monitorando essa nossa state task. Então, basicamente, a gente coloca aqui para ela task. Então, ele vai ficar monitorando esse nosso useStateTask. E aí, eu vou criar um async function save list ou save tasks. Já criando aqui que ele é uma função assíncrona. Await async storage .set item, que agora eu estou querendo salvar um item nesse nosso storage, async storage. Qual que é a chave que eu tinha chamado? É @task. Então, coloquei ela aqui, tem que ser a mesma, tá? Nas duas aqui. E eu vou passar ela json.stringify, vou transformar ela aqui e mandar todas as nossas listas ali. Então, task, pegando aqui e mandando todo o nosso array. Mandou para ele, então ele vai salvar lá. Falta só a gente chamar aqui fora, né? Save tasks, chamamos ela aqui. Simples. Então, salvei. Então, vou até comentar aqui para vocês. Aqui a gente está salvando caso tenha alguma tarefa alterada. E aqui a gente está buscando todas as tarefas ao iniciar o app. Só para você não se perder depois. Então, salvei. Vamos lá ver se isso está funcionando. O que a gente pode colocar aqui? Jogar bola. Opa, bola hoje à noite. Cadastrei. Tá aqui. Vou cadastrar mais uma aqui. Estudar React Native. Cadastrei também. Então o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui e vou fechar esse meu app, né? Vou até rodar novamente. Então a gente fechou ele, rodou novamente. Vamos esperar ele abrir. E olha quem tá aqui, já veio nossas duas tarefas, porque quando o nosso app abriu, se você prestou atenção, ele veio e chamou esse useEffect. Dentro desse useEffect tinha o nosso load task, que foi lá e buscou, olha, tem algum item aí nesse async store chamado @task aí pra mim? Ele falou, tem. Aí ele mandou e a gente colocou dentro da nossa lista task. E aí montou na tela pra gente com flat list. Maravilha. Toda vez que eu adiciono alguma aqui, ele chama aqui o nosso useEffect, porque ele está monitorando a task. Então, se a task foi alterada, se você concluir alguma aqui, ó, fechei, concluiu jogar bola. Se eu fechar meu app aqui de novo, e eu rodar aqui de novo ele tem que aparecer só um item lá pra gente. Então, vamos lá. Já está aqui, porque ele viu que nossa task sofreu alterações, então ele foi lá e salvou com as alterações dentro do async storage. Beleza? Então, ficou bem legal. Já tem até as animações aqui. Aprender a desenvolver aplicativos com React. Cadastrei e já está aqui. Então, ficou muito massa, contando já com as animações que dão outra cara pro app, né? Ufa, agora sim, concluímos o nosso aplicativo. Eu sei que ficou um pouquinho extenso, mas não dá pra gente tirar alguns detalhes e também não dá pra gente colocar tanto detalhe e ser tão devagar, né, igual no Fábrica de Aplicativo, que a gente vai destrinchando tudo, porque aqui a gente tem um tempo limitado. Mas eu espero que você tenha gostado, eu espero que você tenha evoluído bastante, tá? Você tenha aprendido bastante aqui com a gente. Não esquece de ir lá no nosso Instagram que tá aparecendo aí, tira uma foto na história, marca que você tá fazendo aqui o do Zero ao App pra gente repostar, que vai ser muito gratificante pra gente aí, tá? Muito obrigado e vamos pra amanhã, pra próxima aula, pra gente finalizar aí, onde a gente vai também abrir as inscrições da turma da Fábrica de Aplicativo e também tem uma surpresinha pra você. E aí, se você pulou até aqui e não viu o vídeo, não viu aí a aula, não viu toda a aula, volta aí e faz, que tá fenomenal, tá sensacional o nosso aplicativo. A gente criou uma parte de interface, a gente aplicou animações,
a gente persistiu o dado. Então, cara, a gente fez muita coisa em pouco tempo. Ficou bem completo, explicando passo a passo aí pra vocês. Então, até o próximo vídeo. Te vejo lá. Grande abraço.